monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ele assim ferido, só em agonia pereceu. Puro, carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Todos nós. Este foi o dia mais feliz, pois morreu pra me salvar. Eu quero só os homens cantando agora, hein? Lá no monte além, mais forte. Eis a multidão, amém. A escarnecer do Salvador. As mulheres agora, só as mulheres. Amém. Que Jesus desceu para resgatar o pecador. É nós agora, todos juntos. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Amém. Agora. Triste, meio assim ferido, só em agonia pereceu. Carregou meu fardo para alimentar-me do pecado. Agora, hein? Este foi o dia mais feliz, pois morreu pra me salvar. Olha, vocês me fizeram arrepiar agora aqui, viu? Que maravilha! É isso que é a nossa expressão de adoração. Quando nós nos envolvemos, que a letra nos imbui a pensarmos na nossa salvação, na eternidade, no amor de Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo se entra em euforia com os anjos que estão aqui. E aí então a coisa fica magnífica. E Deus olha com muito carinho quando eu louvo o Senhor de todo o meu coração. Me falaram aí, irmãos, agora a igreja está cheia. Não sei se seria muito pedir para você repetir aquele hino que você cantou no início, que muita gente não esteve aí, que foi o 350. Vamos cantá-lo de novo então? E vocês vão ver que é uma melodia também muito bonita. E a igreja fica aprendendo aí para os próximos louvores. Alguém coloca-os para que a gente rememorize. Quem canta, quem conhece, canta comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por tantas bênçãos que tu nos dás, por tanto amor, amém, por teus cuidados, por nossa vida, por tanta paz. Queremos dar a cada instante nosso viver em teu louvor. Segura. Em cada gesto, exemplo, em cada exemplo, amor. Senhor Jesus, bem solene, queremos ter e o teu amor em nossas mãos, em cada ser. Oh,
encher de alegria. Queremos estar a cada instante. Amém. Nosso viver em teu louvor. Em cada gesto um exemplo. Em cada exemplo amor. Senhor Jesus, nós imploramos que nos proteges para servir. Isso. Levando ao mundo a tua luz, fazendo a vida ressurgir. Agora. Queremos dar a cada instante. Amém. Nosso viver em teu louvor. Em cada gesto um exemplo. Em cada exemplo amor. Senhor Jesus, muito obrigado por tantas bênçãos que tu nos dás. Deus seja louvado. Amém. Da tua presença neste tempo, em reverência, já repousa entre nós e inspira louvor de tua glória. Vem nos encher de tua glória. Vem nos encher. Como é bom, Senhor, estar em sua presença, pois a sua presença nos completa. Nesta manhã é bom sentir que o seu amor e a sua graça maravilhosa repousou sobre o seu povo. E é por isso que invocamos, Senhor, a sua presença para que continues conosco, para que possamos conhecer um pouco mais sobre a sua pessoa maravilhosa. Tudo isso nós rogamos agradecidos e também confiantes no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, que agora nós teremos a parte da comunicação da igreja.
Bom dia, feliz sábado a todos. Feliz sábado para vocês que nos acompanham nas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Bem, hoje seria o último dia para poder trazer os alimentos para a ASA, para arrecadar os alimentos. Porém, a irmã Edna, a equipe da ASA, estenderam a data até o próximo sábado, dia 18. Então, você que não deu tempo de trazer ou esqueceu, você tem até o dia 18 para poder trazer os alimentos, tá bom? Ainda falando sobre o dia de hoje, às 15 horas, teremos um treinamento, que é o evangelismo feminino. Apesar de ser do departamento da mulher, todos os departamentos podem e devem participar desse treinamento, que vai ter dicas, orientações. E para você participar, é só entrar ou no YouTube ou no Facebook da Paulista Oeste, hoje às 15 horas. Ainda falando sobre curso, nós teremos o curso de liderança, que é do Ministério da Criança. Mas todos que tenham interesse de trabalhar nesse ministério podem participar. Pais. Para você participar, você precisa fazer uma inscrição. Com essa inscrição, você também vai receber um almoço. Esse curso ele é presencial, então você vai escolher, ali está as cidades disponíveis. Cada cidade tem uma data diferente, então você vai escolher e fazer a inscrição também no site da Paulista Oeste. E para mais informações, a gente tem um videozinho agora. Você é professor ou coordenador do Ministério da Criança na sua igreja? Você é pai ou mãe e gostaria de ajudar nesse lindo ministério, mas se sente incapacitado? Você é pastor e gosta de trabalhar com as crianças? Então estou trazendo uma novidade muito especial para você. O curso de liderança do Ministério da Criança da APO de 2023. Nele, você vai aprender metodologias específicas para o trabalho com as crianças na igreja. Você vai aprender técnicas de liderança. Você vai ter contato com o universo do desenvolvimento da criança e, além de tudo, vai receber conhecimentos bíblico-teológicos profundos que vão embasar o seu trabalho com as crianças. Como participar? É muito simples. Aqui abaixo desse vídeo você tem um PDF clicável com as cidades onde acontecerá o curso. Basta você clicar na cidade onde você quer participar e você já será encaminhado para a página de inscrição. E se você faz parte das regiões de Ribeirão Preto, São Carlos, Marília e Bauru, corra para fazer a sua inscrição, porque nestas duas regiões o curso de liderança acontecerá logo no comecinho de fevereiro. Clicando aqui no cartão abaixo, você vai saber a data onde vai acontecer o curso e você pode participar. Lembre-se, trabalhar com crianças exige que a gente também tenha capacidade, porque nós estamos preparando uma geração que provavelmente vai ser a geração que antecederá a volta de Jesus. Vem com a gente, participe e faça já a sua inscrição. No próximo sábado, teremos a apresentação, a dedicação da Gigi, a filha do Guilherme e da Josi. Então, ele convida toda a igreja a estar participando às 10 horas da manhã da dedicação da Giovana. De 23 de fevereiro a 4 de março, nós teremos os 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Nós já estamos avisando a igreja para que todos possam estar se preparando antes para esse momento, para essa semana de oração. E o nosso pedido é, estejam orando já desde agora, para que tudo ocorra bem, para que você esteja preparado espiritualmente, tá bem? Nossos cultos de domingo continuam, apesar da gente não estar transmitindo, mas eles continuam e nós convidamos toda a igreja a estar presente também nos nossos cultos de domingo, culto de adoração, todo domingo às 19 horas.
Para você que gosta de sempre se manter informado do que acontece na nossa região, da nossa Paulista Oeste, eventos, localidade das igrejas, escolas, evangelismo, tem muita informação, você gosta, né, de sempre se manter informado desses eventos, é só baixar o aplicativo da Paulista Oeste. Aproveitando que estamos falando sobre essa parte de tecnologia, essa semana mandei mensagem para algumas pessoas da igreja, para alguns grupos, acredito que a maioria deve ter recebido. A gente está com um plano de fazer a transmissão pelo YouTube da nossa igreja. E a gente começou os testes essa semana, agradeço a todos que a gente nem esperava, né, Fabi, ser tão rápido assim, as inscrições, a gente já começou o teste. Mas a gente quer pedir para a igreja continuar compartilhando e se inscrevendo no canal da igreja. A gente quer fazer as transmissões pelo YouTube para alcançar mais pessoas, né? Esse é o nosso maior objetivo, mas a gente precisa que vocês continuem compartilhando e se inscrevendo. Quanto mais pessoas, mais fácil vai ser para nós continuar esses testes e, se Deus quiser, fazer as transmissões pelo YouTube. A gente precisa de, no mínimo, 1000 inscritos. E eu tenho certeza que, se cada um fizer a sua parte de compartilhar, a gente vai conseguir alcançar. Tá bem? Marlene. Bom dia, irmãos. Bom sábado. A gente queria saber quem não recebeu a revista para os 10 dias de oração. Tem a oportunidade de pegar hoje. Um diácono, por favor. Vê quem dá. Temos aqui também a revistinha do Pôr do Sol. Quem não recebeu? Do Pôr do Sol, quem não recebeu? Não. Não deu. Acabou. Acabou. Não, acabou. O pôr do sol acabou. Por favor, ninguém recebeu 2 por família, né? Porque é 1 por família. Senão fica a gente sem. Obrigada. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Nós vamos fazer hoje a segunda leitura da ata que aconteceu no dia 29 de janeiro. Os assuntos que ficaram para a segunda leitura foram as cartas de transferência de Dalva Oliveira dos Santos, que está vindo de Jardim Eulina, em Campinas, Ellen Carvalho Cilira, vindo de Jardim Tremembé, Glauciano de Carvalho Cilira e João Luiz Cilira, também vindos do Jardim Tremembé, em São Paulo. Depois ficou para ser votado o diretor de escola sabatina, que, no caso, seria a diretora, a Cássia Pereira de Souza Cardoso. A equipe de sonoplastia foi votado a Bianca Soares Alves, o Caio de Barros Silva, Felipe Pereira Luna, Fernanda Gabriela Bevian, Gabriel Augusto de Oliveira, Leandro Lanza. O Leandro Lanza já faz parte da
Leandro Pereira, Maria Fernanda, Matheus Soares, Sara Kelly e Cássia Pereira. Também foi proposto para comprarmos 2 banquinhos almofadados com regulagem de altura para a comunicação. Para a sonoplastia, desculpa. Ministério Jovem, a gente já votou. Desbravadores, foi votada a equipe de desbravadores do Clube Atalaia. Diretora Poliana, diretora associado Rosângela, secretária Bianca, conselheiros Gabriel Gomes, Alain Machado, Wagner Luna, Beatriz Soares, Maria Fernanda e Gabriela Regina Fioderlice. Foi votado também como diretora dos aventureiros a Laura Marques Ferelli. Foi votado como diretora de recepção Aparecida de Almeida. Foi votado para o Ministério Pessoal como diretor o irmão Nilton Rodrigues Santana. Foi votado para o diaconato as irmãs Sandra Valéria Passione Santos, Aparecida de Almeida e Maria Cristina Nazarete de Souza. De patrimônio também foi votado uma equipe. A equipe ficou composta assim. Como diretor do patrimônio ficou o irmão Alaércio. Da equipe de patrimônio, o presidente é o irmão Leandro Lanza, e os demais membros são Alaércio Rodrigues de Araújo, Carlos Roberto Ferreira Lima, Kleber Rodrigues Manaia, Hélio Codognoto Pereira, Jaqueline de Freitas Rodrigues, Márcia Tereza Marques Sandoval e Marjorie Rodrigues Moura Manaia. Foi votado para anciãos Joelmir de Oliveira Cardoso, Leandro Lanza e Marjorie Rodrigues de Moura Manaia. Eu, como secretária, proponho que esse relatório seja aceito. Apoio por esse relatório. Antes de nós fazermos a votação geral com a igreja, só uma observação eu achei muito salutar e muito relevante. Nas atas anteriores que nós apontamos aqui, o quadro de anciãos da igreja, nós tínhamos proposto na comissão, neste período, na votação, e escolhemos um casal para ser ancião, que foi a irmã Marjorie e o irmão Kleber. E aí, durante esse período, foram feitas observações, não apontamento. E as observações que fizeram foi no seguinte: olha, será que não é ruim pegar o casal para ser ancião, porque se um viaja, o outro provavelmente vai estar junto, pode ter falta dos 2 anciãos. Foi trazido para a comissão e a comissão propôs esses nomes que estão aqui agora. Nós já tivemos um apoio e agora eu quero a Assembleia da Igreja dando o seu veredito, aprovando isso que a comissão apontou. Quantos apoiam dos membros batizados que esta ata seja aceita na igreja? Levantar a sua mão direita. Amém. Está votado. Bom sábado, irmãos. Eu convido a todos aqueles para louvarem o hino 26 do Inário, Saudai o nome de Jesus. Deus com glória coroar, o Filho do glorioso Deus com glória coroar. A escolhida geração do bom eterno Pai, grande autor da salvação, com glória coroai. O grande autor da salvação,
com glória coroai. Calados por Jesus, alegres adorai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai. O Deus da paz, o Deus de luz, com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino ai. A quem quebrou os vis grilhões, com glória coroai. A quem quebrou os vis grilhões, com glória coroai. De joelhos vamos orar. Senhor nosso Pai, primeiramente viemos aqui agradecer porque é um prazer e uma alegria estarmos na casa do Senhor no seu santo dia. Por favor, Senhor, nos abra o entendimento e nos dê sabedoria para o que vai ser explanado aqui no sermão e que o Senhor conduza também o pregador. Entregamos as nossas vidas e tudo o que somos em suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Provai e vede. História de hoje: o dízimo no asfalto. A Igreja Central de Jandaia do Sul, no Paraná, é privilegiada por ter o Clube de Desbravadores Estrela do Vale. Ele foi fundado em 2009 e hoje conta com 30 desbravadores. Denizar Guerra de Oliveira é um dos fundadores do clube e o atual diretor-geral. Viúvo, aposentado, Denizar é um desses valorosos homens do Senhor que tem o Clube de Desbravadores correndo nas veias. Durante mais de 11 anos, sua liderança tem marcado a vida de dezenas de meninos e meninas. Em sua vida particular, Denizar não abre mão de sua comunhão pessoal e também de sua fidelidade para com Deus. Numa manhã de sábado, como era de seu costume, Denizar organizou suas coisas, se preparou para o momento de adoração na igreja, separando o seu dízimo e sua oferta especial. Confiante de que seria um dia perfeito, saiu de sua casa em direção à igreja. Andando tranquilamente a pé durante 20 minutos, ele percorreria várias ruas da cidade até chegar ao seu destino. Era um caminho que ele conhecia bem e se sentia sempre muito feliz. A igreja estava repleta de irmãos, louvando a Deus, e tudo parecia tranquilo para Denizar.
O momento de adoração é muito significativo, pois é a grande oportunidade que os membros têm de devolver os dízimos e entregar suas ofertas, reconhecendo que o Senhor é o doador da vida e aquele que nos mantém em todos os sentidos. Mas para Denizar, aquele momento estava sendo de muita apreensão. Onde estariam os 2 envelopes que ele havia separado para o momento de adoração? Ele pensou, estariam em sua casa? Será que eles caíram pelo caminho? Em que rua estão? Será que alguém achou os envelopes e, vendo que tinha dinheiro dentro, pegou para si? Um sentimento de muita tristeza invadiu seu coração naquele momento. Denizar então orou e entregou o problema nas mãos de Deus. Normalmente, Denizar sempre voltava de carro de carona com um irmão da igreja. Mas ao término do culto, ele decidiu que voltaria para sua casa a pé e faria o mesmo percurso para ver se encontrava os envelopes caídos na rua. Pensou também que, depois de 2 horas, seria muito provável que esses envelopes já estivessem nas mãos de alguém. Para sua grande surpresa, passando de volta por uma das ladeiras, ele viu ao longe o que parecia ser os envelopes caídos no asfalto. Seu coração disparou e ele correu apressadamente. Denizar não se conteve de alegria e glorificou ao Senhor por aquele grande milagre. Os envelopes ainda estavam com o dinheiro dentro e ninguém se interessou em pegá-los. Ele teve a certeza de que Deus protegeu o dízimo santo. Louvado seja o nosso Deus por suas maravilhas. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver o meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. De bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Pai nosso que estás nos céus, a nossa gratidão, Senhor, a tudo que tem feito por cada um de nós. Amém. Te agradecemos pelas muitas bênçãos
E agora, neste momento, os dízimos e as ofertas estão aqui à tua frente. Amém. Que o Senhor coloque uma bênção especial sobre cada uma delas. Amém. E elas possam alcançar o objetivo pelo qual foi designado. Amém. Te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, crianças. Bom dia. Quero um bom dia mais gostoso, mais alto. Bom dia, crianças. Bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos felizes porque estamos na casa de Deus, né? E hoje é um dia muito especial. Que dia que é hoje? Ah, sábado. E hoje eu vou contar uma história para vocês de uma mulher. Eu acho que vocês conhecem. Mas antes, eu queria falar uma coisa. Nós aprendemos no sábado passado que Deus fala através de nós, Deus fala conosco através de profetas, através de sonhos. Deus usou os profetas para falar conosco na antiguidade. Vocês lembram de algum nome de profeta da antiguidade, da Bíblia, que falava com as pessoas? Elias, grande profeta, né? Elias, né? Mais algum? Vocês lembram de mais algum? Samuel, muito bem. Samuel também foi um grande profeta, né? Deus usava os profetas para falar para as pessoas o que elas deviam fazer, né? O que era certo, o que era errado. E assim também, o tempo se passou, Deus usou uma mulher. Usou uma mulher. Vamos ver a foto dela? Vamos ver essa mulher? Vamos ver se vocês sabem que mulher é essa que Deus usou, mas agora nos nossos tempos. Quem sabe o nome dessa mulher? Lá também tem, ó. Alguém sabe o nome dessa mulher? Pode falar. Ellen White, muito bem. Ellen White foi a profetisa que Deus escolheu para os nossos tempos. Sabe, há 200 anos atrás, 200 anos é bastante, né? 200 anos é bastante. No dia 26 de novembro de 1827, nasceu Ellen White, sabe? Mas ela não se chamava Ellen White ainda quando ela nasceu, porque ela era novinha. E ela foi escolhida por Deus para ser a nossa profetisa. Tem um verso na Bíblia que diz assim: antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Isso está em Jeremias 1:5. Vocês entenderam o que quis dizer o verso? Vou repetir, ó. Antes de eu formar você no ventre, você sabe o que é ventre? Na barriga. Antes que Jesus formasse cada um de nós na barriga da nossa mãe, ele já sabia tudo a nosso respeito, tudo o que ia acontecer com cada um de com cada um de nós. Ele já sabia tudo o que iria acontecer. E antes que a gente pudesse ver a luz do dia, ele já conhecia a gente.
E Ele tinha um plano para cada um de nós. E assim, quando Ellen White nasceu, lá em 1827, essa mulher, Deus tinha um plano para ela também. Mas ela nasceu, ela era um bebezinho bem pequenininho, porque quando a gente nasce pequenininho, né? E ela não era sozinha, ela tinha uma irmã gêmea. Vocês conhecem algum amiguinho gêmeos? Amiguinhas? Vocês sabem o que é gêmeos? Quando nascem 2 ou mais juntos, né? No mesmo dia, né? Nasce 2 ou mais. E ela tinha uma irmã gêmea chamada Elizabeth. Mas ela não tinha só a Elizabeth que nasceu junto com ela. Tinha mais irmãos. Ela, na verdade, tinha vários irmãos. Vamos ver o nome deles? Vamos ver os irmãos dela? Vamos colocar uma foto representativa dos irmãos. Tinha a Caroline, com 15 anos, o Harriet, com 13, o John, com 12, a Mary, com 7, Sarah, com 5 e o Robert, com 2. Olha lá, era uma família grande, o papai, a mamãe, os irmãos e as 2 bebês. Né? É uma foto representativa. Eles não se vestiam assim naquela época, eles se vestiam diferente, tá bom? Era de outra maneira. E ela foi criada num lar metodista. Eles eram da religião metodista. Toda manhã, o papai chamava todo mundo, Luana, eles reuniam todo mundo e eles oravam. Papai lia a Bíblia, orava e eles cantavam. E todo mundo saía para os seus afazeres. E quando chegava a noite também, o papai reunia todo mundo de novo, contava histórias da Bíblia. Quem gosta de ouvir histórias da Bíblia? Quem gosta de estudar liçãozinha? Ah, é muito bom, né? Tem histórias interessantes, né? Tem muitas histórias legais. E eles gostavam também de ouvir, e eles ficavam ansiosos para reunir à noite, para ouvir as histórias que o papai contava, sabe? E o papai contava a história da Bíblia, e depois cada um fazia uma oração. Primeiro era o papai, que o sobrenome dele era Harmon, e depois a mamãe, do sobrenome Gold, depois cada um dos filhos, começando pelo mais velho até chegar nos mais novos, faziam oração para dormir. Agora, cada sábado, nós vamos estudar um pouquinho sobre a história de Ellen White, para a gente entender melhor. Porque ela era uma pessoa como eu e você, sabe? Mas ela foi escolhida por Deus, porque ela resolveu fazer a vontade de Deus, e Deus a escolheu para ser a profetisa, para dar os recados que nós precisávamos ouvir no nosso tempo. E ela escreveu muitos livros. Eu trouxe só 3 aqui dela, mas ela escreveu muitos e muitos livros. E nós vamos conhecer a história dela no decorrer de cada sábado, tá bom? Que Deus possa nos ajudar, porque Ele escolheu cada um de nós. Nós somos escolhidos por Deus para estarmos aqui hoje na igreja. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos deixar Deus atuar na nossa vida para que a gente possa deixar Deus fazer a vontade dEle, né? Vamos orar? Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por nos ter escolhido, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa de oração. Queremos entregar nossa vida em Tuas mãos e que o Senhor faça o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Agora vocês vão pegar o desenho para colorir. Graça e paz, igreja. Continuemos nas mãos de Cristo. Antes de chamar o Hermes para
vir cantar, trazer a mensagem musical. E eu quero dizer que nós temos a honra e a alegria de receber o pastor Fábio. Pastor Fábio, por favor. Não é a primeira vez que o pastor Fábio vem, ele veio na ocasião para apresentar o pastor Elzio aqui, no ano passado, há um ano atrás. O pastor Fábio é departamental, ministerial da nossa sede administrativa, Associação Paulista Oeste, reside lá em São José do Rio Preto. E hoje nós temos a alegria de ver o pastor Fábio. O pastor Fábio ministerial toma conta, cuida ali dos pastores, né, pastor Fábio? Também dos anciãos, diáconos. E esse é o trabalho aí, árduo e importantíssimo para todos nós, tá bom? Teremos a alegria de vê-lo compartilhando da palavra de Deus. Pastor Fábio, vamos dar uma saudação ao pastor, demonstrando a nossa alegria. Obrigado, que Deus abençoe logo mais. Antes, o Hermes estará vindo para a mensagem cantada. Eu penso que alguns vão se identificar comigo, mas quando criança eu tinha um super-herói favorito. Alguém quer arriscar o nome? O Superman. O Superman era o melhor. Além de ser o líder da Liga da Justiça, ele era o mais bonito, era mais poderoso, eu achava ele mais forte. Até que um dia eu pedi para minha mãe, por favor, me dê um boneco do Superman. E ela trouxe o boneco do Batman. E eu fiquei frustrado, porque todos os poderes que o Superman tinha, um era especial, ele voava. E o Batman, embora tenha também uma capa, ele precisa de um equipamento para ele saltar de um lugar para o outro. E eu fiquei frustrado. Mas agradeci a minha mãe e falei, mãe, eu pedi o Superman. Ela falou, é tudo igual. Eu falei, mãe, não é igual, mas muito obrigado. E um certo dia meu pai me trouxe um outro pacote. E eu pensei, agora é o Superman. E quando eu abri, para minha surpresa, era uma Bíblia. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho chateado ainda. Mas depois eu descobri que era o melhor presente que meu pai podia me dar. Melhor do que isso, descobri, lendo, estudando, que ali continha um verdadeiro super-herói. O Batman tem os seus efeitos, o Superman os seus poderes. Eu lembro do Lanterna Verde, eu lembro da Mulher Maravilha, do Homem de Ferro. Todos fictícios. Todos heróis que não valem para nada, porque tem um ponto fraco. O próprio Superman. E esse herói que eu descobri na Bíblia, embora alguns pensem que ele tenha um ponto fraco, esse é o seu maior poder. É o amor. E isso me fez esquecer o Superman. E eu pensei, esse é o verdadeiro super-herói, aquele que deu a vida por mim. E me livrou da morte eterna. Eu tenho que gostar desse, eu tenho que amar esse, não gostar. Você sabe de quem eu estou falando. Então, adore a Deus comigo através dessa canção, que fala desse herói de verdade. Vejo-me pequeno, começando a entender que o mundo e tudo ao meu redor foi criado por um Deus. Ouvi tantas histórias sobre o povo de Israel. Ouvi de um Deus poderoso e super protetor. Abriu o mar vermelho, fez até o sol parar. E no entender de uma criança, era um super-herói. És o meu herói, você é o meu herói. Doador de toda a vida,
És o meu super-herói, és o meu herói. Você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. Li a tua palavra, me tornei conhecedor que esse mesmo Deus na cruz por mim se entregou, salvou a minha vida, me fez mais que vencedor, até sobre a própria morte Ele triunfou. És o meu herói, você é o meu herói, doando sua própria vida, mesmo sem eu merecer. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. És o meu herói, você é o meu herói, doando sua própria vida, mesmo sem eu merecer. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca vi, encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói, meu herói. És o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. Amém. Meu bom dia, minha saudação a todos vocês. Meu desejo é que mais uma vez Cristo, nosso herói, se faça presente em nossas vidas. A última vez que vim aqui, eu percebi que essa igreja ainda estava amarelinha. Quero parabenizar os irmãos por esse templo bonito. E mais do que o templo, gente bonita. Nós nos sentimos muito felizes ao chegar no local e sentirmos em casa. Fui muito bem recebido logo no portão ali pelo irmão Olair. Ganhei aquele abraço de feliz sábado e como isso faz bem ao nosso coração. Logo em seguida, me levaram aqui à plataforma e com alguns sorrisos e cumprimentos, eu quero dizer que eu me senti em casa. E eu espero que todos nós tenhamos esse sentimento, pois estamos na casa do nosso Pai, estamos na casa de Deus e que possamos nos sentir alegres em estar em sua presença nesta manhã. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro que os teólogos afirmam ser o livro mais antigo da Bíblia, ou, se não primeiro, um dos primeiros livros a serem escritos, que é o livro de Jó. Não há dúvida, por nós adventistas, que esse livro ele foi escrito, o relato desse livro ele foi escrito por Moisés. Ele é um livro muito interessante, pois trata de alguns aspectos comuns da experiência humana. Primeiro, o problema do sofrimento. Muitos, ao lerem o livro de Jó,
imaginam que o tema central desse livro é o sofrimento. Mas eu posso afirmar para você que o sofrimento não é o tema principal do livro de Jó. O tema principal deste livro é o grande conflito entre o bem e o mal. Percebam que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, ele já trata de uma maneira muito clara todas as investidas do inimigo de Deus para trazer problemas para a vida dos seus filhos, de sua família, e assim tentar afastar o homem de Deus. Esse é um livro que fala sobre o grande conflito entre o bem e o mal. Portanto, amigos, o livro de Jó é um poema da experiência humana, mas mais do que isso, ele fala sobre o grande conflito e quem será vitorioso nesta batalha. Talvez se perguntasse para você nesta manhã, qual é o personagem da Bíblia que você gostaria de imitar? É muito provável que as crianças digam Davi, outros se espelhariam, quem sabe, em algum discípulo da Bíblia, outros o grande profeta como Moisés e Elias. Mas eu posso dizer com muita certeza nessa manhã, que se eu pudesse me espelhar em alguém na Bíblia, eu queria ser como Jó. Nós vamos estudar aqui de maneira bem rápida uma introdução a esse livro. E nessa introdução, eu quero trazer aqui algumas informações preciosas de como nesse grande conflito Satanás ele vai tentar destruir a família dos filhos de Deus. Mas para ser vitorioso é necessário entender como Jó conseguiu esta vitória. Então, precisamos estudar sobre o caráter de Jó, a sua personalidade e o que envolvia a sua comunhão com Deus. Então, leia comigo agora, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhas e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Verso 4, seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E o verso 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, e levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Estudando aqui o caráter de Jó, encontramos a primeira palavra importante desse capítulo, que é a palavra íntegro. No original hebraico é a palavra tam, que significa perfeito. O problema é que quando a gente fala sobre alguém perfeito na Bíblia, a gente logo remete ao problema do perfeccionismo. Queridos, entenda uma coisa: perfeição bíblica é um tema muito importante para a vida cristã. O perfeccionismo não. São situações bem diferentes. E a Bíblia deixa claro aqui o que significa ser um homem perfeito, um homem íntegro. No grego, por exemplo, no Novo Testamento, essa expressão poderia ser traduzida, a expressão teleios, como alguém maduro. Portanto, perfeito aos olhos de Deus é alguém que atingiu uma maturidade no relacionamento com Deus. Não tem nada a ver com estado de impecabilidade, não é isso. Jó era um pecador como eu e você. Mas essa maturidade, ela pode ser comparada da seguinte maneira: eu tenho um filho de 13 anos. Eu não posso esperar que ele seja maduro como seu pai, que tem 43 anos. Só 30 a mais. Mas dentro da sua faixa etária, ele pode ser perfeito. O meu filho se batizou com 9 anos. E eu me recordo que alguém disse assim: não é muito novo, pastor, para se batizar? E eu disse: dentro da sua maturidade, ele está preparado para o batismo. E então o irmão perguntou: como é que você sabe disso? Eu falei: ora, ele é meu filho. Eu acompanho a vida espiritual dele. Eu estudei a Bíblia com ele. Eu sei que ele conhece tudo o que é preciso para a sua salvação.
dentro da sua maturidade, ele está preparado para o batismo. A propósito, irmãos, não vou falar sobre isso no sermão, só uma janela, tá? O menor índice de apostasia na igreja adventista hoje são de pessoas que se batizam entre 9 e 12 anos. Não os impeçais. Há muita gente com pensamento de que se uma criança se batizar com 9, 10 anos, é muito novo e vai apostatar. Não é o que as pesquisas dizem. Eu me batizei novo. E quando cheguei na parte mais difícil, né, da minha adolescência, é um momento assim que a gente está se encontrando com o mundo, descobrindo as coisas. Quando aparecia diante de mim as tentações, eu me lembrava, eu não posso fazer isso. Eu sou batizado e eu tenho um compromisso com Deus. Eu agradeço a Deus pela visão missionária que meu pai e minha mãe tiveram e me permitiram batizar quando criança ainda. Agora é lógico, a criança tem que estar preparada. A criança também precisa estudar a Bíblia, mas é muito importante que tenhamos essa compreensão. Mas voltando aqui, Jó era um homem íntegro. Agora grave essa informação, ela é importante porque eu vou voltar depois. Integridade é aquilo que acontece quando você está sozinho, ok? De maneira bem simples e prática. Integridade é aquilo que acontece quando você está no seu carro, sozinho, andando à noite. Integridade é aquilo que acontece quando você está em casa, sozinho, na frente da televisão. Integridade é aquilo que acontece quando você está só. A segunda palavra aqui, que revela o caráter de Jó, é a palavra reto. A palavra iachar, que significa plano, justo e reto. Ou seja, se Jó era um homem reto, a Bíblia está dizendo que ele não andava por caminhos tortuosos. Se integridade é aquilo que acontece, meus amigos, quando eu estou sozinho, retidão é aquilo que acontece quando eu estou em público. É impossível você ter retidão aos olhos de Deus se primeiramente você não for íntegro. Alguns até tentam inverter essa lógica, mas mais cedo ou mais tarde a máscara cai. Aparentemente tem uma retidão, um ar de espiritualidade, mas não tem integridade. E se não tem integridade, mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai revelar quem ela é. E geralmente elas revelam diante da crise, porque crise vai, crise vem para que se saiba quem é quem. É na hora da crise que a pessoa revela se ela é íntegra ou se essa pessoa é reta. Na hora da crise, Jó, diante da sua esposa e diante dos seus amigos, ele mostrou que era um homem reto. Um outro detalhe, a palavra de Deus diz que Jó era temente a Deus. E temer a Deus não significa ter medo. Existe uma palavra chamada phobos, que daí surgiu o termo fobia. Existem tantas fobias hoje catalogadas, e a cada dia que passa o ser humano tem mais medo, né? De coisas, de objetos, de animais e assim por diante. A minha esposa, ela tem uma fobia que chama-se aracnofobia. Ela não pode ver uma aranha, e eu acho que muitos de vocês também têm, né? E ela também tem uma outra fobia, que é claustrofobia. Sabe aquelas pessoas que dormem com cobertura assim, tampam a cabeça, todo o corpo? O simples fato da cabeça dela estar tampada com cobertura, ela já começa a transpirar. E não é de calor não, é pela fobia. Isso acontece no elevador fechado. As pessoas têm medos. Temor ao Senhor não significa medo, mas significa devoção total, lealdade e reverência. E aqui está o segredo da integridade de Jó. Ninguém consegue ser íntegro se essa pessoa não tiver uma vida santa, temente ao Senhor. Última característica, a Bíblia diz que Jó se desviava do mal. Essa é uma expressão muito interessante. Eu queria traduzir para você essa expressão de maneira prática. Às vezes, no sentido aqui que foi traduzido, a gente não consegue entender tudo o que o texto quer dizer. Mas no original hebraico aqui, desviar-se do mal significa mais ou menos isso. Suponhamos, tá? Eu vou ficar próximo aqui porque eu sei que está sendo filmado. Suponhamos que aqui onde eu estou pisando seja um precipício. E alguns
Pregadores até pregam assim, com metade do pezinho para fora, e os irmãos ficam segurando na cadeira, vai cair ou não vai cair, né? Dá até aquela tensão. Mas Jó, o sentido de se desviar do mal, não é que Jó, ele chegava até a beira do precipício e voltava. Não é no sentido da segurança humana que eu sei até onde eu posso ir. O sentido original diz aqui que Jó, quando ele percebia um precipício, muito antes ele já se desviava, pois ele sabia que haveria um risco muito grande de chegar próximo e cair. O que diz Jeremias? Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Muitos acham que são fortes o suficiente para chegar até o seu limite e diz assim: até aqui eu sei, até aqui eu posso chegar e eu não vou cair. O meu cunhado, ele estava em Capitólio, poucos dias atrás teve um grande acidente ali em Capitólio, né? Eu levei ele, eu já tinha ido lá pela segunda vez, pegamos uma lancha, passeamos ali no Mar de Minas, e existe um local ali, acho que é Lagoa Azul ou Lago Azul, algo assim. E antes de chegar no Mar de Minas, existe um chato, e nesse chato existe um grande poção de água, onde tem uma cachoeira muito bonita. Eu falei para minha esposa e para o meu filho: fiquem longe, fiquem por aqui, que é mais seguro. Ele tinha 17, 18 anos. E eu falei: Cleito, fica próximo. Um camarada com 18 anos já deveria ser maduro o suficiente para saber o perigo, né, de chegar na beira do precipício. E ele então pegou o seu celular, e hoje está muito na moda isso, né? As pessoas imaginam que a foto, ela é mais importante do que o local. Alguns não conseguem nem curtir o local porque tem que tirar inúmeras fotos e postar na internet. Eu não sei se ele estava vivendo esse momento. Enquanto ele estava preocupado com a foto, eu estava preocupado em tomar banho, me refrescar, olhar a natureza. Não queria nem saber de foto. Mas nisso, ele chegou na beira aqui do precipício, tá? Aqui o poção d'água e lá embaixo o Mar de Minas, e resolveu tirar uma selfie. E o seu pé escorregou e ele caiu de mais de 20 e poucos metros de altura. Para a sorte dele, ele bateu o joelho, e quando bateu o joelho numa pedra, projetou ele para frente e ele caiu na água. Quando ele caiu, ele desmaiou, encostou no fundo e milagrosamente ele voltou de novo à tona. E as pessoas que estavam ali ao redor imaginavam que ele morreria em poucos minutos, inclusive eu. Era o dia do aniversário da minha esposa, a minha sogra estava ali, eu falei: vocês fiquem aqui que eu vou lá embaixo ver o que estava acontecendo. Eu queria preservar a minha sogra, a minha esposa, de ver aquela cena, porque eu imaginei que o meu cunhado estaria morto. Ele saiu andando, coloquei ele no carro, eu acho que eu dei uns 150 por hora, imaginando, deve estar tudo estourado por dentro. Levei no hospital, e a única coisa que aconteceu foi costurar aqui um cortezinho no queixo e uma cartilagem do joelho, e só isso. Quando eu cheguei no hotel, ninguém acreditava o que havia acontecido. Deus é bom, né? Deus deu uma segunda chance para aquele jovem, e a partir dali, irmãos, ele amadureceu tanto, mas tanto, que ele nunca mais foi a mesma pessoa. Se tornou um líder de igreja, um ancião de igreja, alguém dedicado, se dedicou aos estudos. Ele entendeu que deveria valorizar a vida, né, que Deus havia dado para ele. Eu falei: olha, você não é gato para ter 7 vidas, mas pelo menos 2 você vai ter. E ele agradeceu a Deus por isso. Quando Jó se desviava do mal, irmãos, ele não corria esse risco. A tentação, ela aparece diante de nós como algo sedutor, algo que chama atenção, algo prazeroso, e se não fosse prazeroso, ninguém pecaria. É como se a tentação olhasse para você e dissesse: vem aqui, ó. E é nesse momento que Jó dizia: eu não posso, eu preciso me desviar do mal. Esse era o caráter de Jó: íntegro, reto, temente a Deus, e alguém que se desviava do mal. Há uma outra característica importante no livro de Jó. Como eu disse para vocês, estamos dando uma introdução apenas desse livro. A outra está no capítulo 1, versículo 5. A Bíblia diz que ele era um sacerdote espiritual em sua casa. Olha que exemplo, irmãos. Todos os dias ele se levantava e santificava os seus filhos. De que maneira? A Bíblia diz que ele construía um altar para cada um dos filhos. Já viram aquela história de um pai que tem um filho preferido em relação ao outro? Com Jó não tinha essa história.
ele construía um altar para cada filho seu. E há uma expressão aqui muito interessante, que diz que Jó intercedia pelos seus filhos continuamente. No original hebraico significa todo dia, irmãos. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 7 dias da semana, Jó se levantava de madrugada e construía um altar para cada filho seu. Um detalhe interessante nessa história é que Jó, ao fazer isso, ele tinha segurança que se algum dia os seus filhos morressem, todos os filhos estariam entregues nas mãos de Deus. E nós vamos ver isso daqui na história. Agora, por que ele fazia isso de madrugada? A razão é muito simples. Eu não tenho dúvida, ao estudar a vida desse homem, que ele era, a Bíblia diz, o mais importante do Oriente, portanto um dos homens mais ricos, um dos homens mais ocupados. E quanto mais ocupação nós temos, meus amigos, a tendência do ser humano é dizer: eu não tenho tempo para Deus. Olha a ocupação de Jó. Ele tinha 7.000 ovelhas. Isso equivale hoje a mais de 5 milhões de reais. 3.000 camelos, 25 milhões. 500 juntas de bois, enfim, aproximadamente 5 milhões. 500 jumentas, animais de cargos, quase 40 milhões. A somatória dos animais, e eu não posso fazer essa conta, porque muito provável naquela época os animais valeriam muito mais do que hoje, porque hoje nós temos outros meios de transporte. Mas naquela época os animais eram muito valiosos. Só de animais aqui hoje são mais de 50 milhões de reais. E os servos? Os servos eram tão numerosos, e o valor de um servo era muito maior do que qualquer tipo de animal. Eu não tenho dúvida, meus amigos, que Jó era um homem rico. Agora, você tem dúvida que esse homem era ocupado, sim ou não? Eu não tenho dúvida. Para cuidar de tudo isso, administrar os seus bens, e para colocar essa quantidade de animais, ele deveria ter uma terra muito grande. Então Jó era um homem muito ocupado, irmãos. É possível que Jó, ele teria trabalho no tempo para trabalhar, teria que trabalhar desde quando levantasse até dormir, muitas ocupações. E para alimentar esses animais, possivelmente Jó também tinha que plantar muitas coisas. Diante de tudo isso, eu chego à seguinte conclusão: Jó fazia isso de madrugada, pois ele sabia que quando começasse a trabalhar, ele não teria tempo mais para adorar a Deus e santificar a vida dos filhos. Experimente fazer isso na hora do trabalho. Experimente fazer isso depois que você saiu de casa com um trânsito caótico, o chefe ligando para você, o WhatsApp tocando o dia todo, ligações inesperadas. Será que conseguimos ter aquele momento de comunhão, de devoção, quando a atividade do dia já começou? Jó sabia que era um homem ocupado, e por isso, na madrugada, na primeira hora do dia, ele buscava a presença de Deus. Além do mais, Jó também expressava a sua religiosidade de maneira prática. Sabe, irmãos, só uma janela aqui. Não é nem uma janela, é uma tremenda uma porta que eu vou abrir, e não fique chateado comigo. Mas isso é uma realidade. Às vezes quando a gente fala uma realidade, às vezes dói, machuca a gente mesmo, né? Mas o mundo está cansado de meras teorias e de pessoas que se dizem cristãos, mas não praticam a religião de Cristo. E se fizéssemos uma pesquisa, e não tem como mensurar isso, né? Mas se fizéssemos uma pesquisa, eu chegaria à conclusão que muito mais da metade daqueles que se dizem cristãos são realmente cristãos de fato e de verdade. Porque se eu sou um cristão, eu sou um discípulo. E se eu sou um discípulo de Cristo, eu faço a obra de Cristo nessa terra. Eu começo a me preocupar com aquilo que Cristo mais se preocupava. E o que Cristo mais se preocupava? Com as pessoas. E é interessante notar que a religião de Jó não era uma religião teórica, mas era uma religião prática. Ele aliviava o sofrimento das pessoas. E em Jó, por exemplo, capítulo 29, verso 15, eu tenho que correr aqui. A Bíblia diz que ele tinha olhos para os cegos e pés para os coxos. Num sentido literal, numa época em que a ciência médica era desprovida de recursos, muitos mendigavam, e Jó não esquecia das párias da sociedade. Num sentido metafórico, meus amigos, Jó, ele tinha compaixão daqueles que eram fracos e oprimidos.
Bacana isso. Sim ou não? Enquanto de nós essa semana aliviamos o sofrimento de alguém levando roupas, alimentos e suprimentos. Perceberam? Eu tenho um plano com Deus, irmãos, e não me orgulho disso. Não sou melhor do que ninguém. Mas ao ir ao mercado, todas as vezes, eu compro algum alimento que não é para mim. Não é grandes coisas, mas é o mínimo que eu posso fazer diante de tantas bênçãos que Deus tem me dado. Nós precisamos olhar mais para as párias da sociedade. Outra coisa, Jó, ele era pai dos necessitados. Capítulo 29, verso 16. O que sugere a ideia de pai? Eu sou um pai. Imagine que hoje cedo no café da manhã, eu pegasse um caderninho e escrevesse assim: Lucas, meu filho, você comeu 2 fatias de pães, R$2. Bom, você passou no pão uma geleia de morango, mais R$2, R$4. Você toma um copo de suco de laranja, mais R$4, R$8. E você comeu aqui alguns cereais, castanhas, R$10 do café da manhã. Está anotado porque um dia você vai me pagar. Você acha que um pai faria isso? Oh, meus amigos, é uma alegria oferecer o que eu tenho de melhor para o meu filho tomar um jejum pela manhã. Se for preciso, eu tiro da minha boca e dou para ele. Porque o pai é assim. O pai, ele dá alguma coisa sem esperar o quê? O retorno, algo em troca. O pai, ele paga a faculdade do filho, mas não diz assim, quando você se formar, você tem que me devolver todo o dinheiro. Pelo menos não é o que eu penso. Agora, nada impede de um filho ajudar um pai que sacrificou, que vendeu um terreno para pagar a faculdade. Aí é gratidão. O sentido aqui, quando a Bíblia fala que ele era pai dos necessitados, sugere que Jó, ele tinha um cuidado das pessoas sem querer receber algo em troca. Ele dava com uma mão, escondia a outra. Ele ajudava realmente de coração. E por fim, no capítulo 29, verso 16, diz que ele ajudava os desconhecidos, os estrangeiros. Jó queria garantir justiça para todas as pessoas. Então não há dúvida nenhuma que quando eu estudo o caráter de Jó, nós chegamos a uma conclusão bem simples, que até uma criança pode entender. Aquele que anda com Deus, aquele que é espiritual, aquele que é íntegro, reto e temente a Deus, ele terá uma religião prática e ele vai se importar com aquilo que Deus mais se importa, que são as pessoas. Jó, se vivesse nos dias de hoje, você poderia dizer com toda certeza, é o melhor cristão que existe na face da terra. Agora, nesse enredo aqui, quem que estava triste com tudo isso? O diabo. Ele estava irritado com Jó. Jó era um modelo que ele não queria que ninguém seguisse. E a Bíblia diz no capítulo 1, verso 6, leia comigo, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O termo aqui, filhos de Deus, você já pesquisou o que é filhos de Deus aqui? Há uma tradução da Bíblia, que é a Septuaginta, a Bíblia dos 70, ela diz que os filhos de Deus aqui são anjos de Deus. O livro O Grande Conflito, na página 518, corrobora com isso. Ellen White diz que as Escrituras declaram que em certa ocasião, em que os anjos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também foi entre eles, não para curvar-se perante o Rei Eterno, mas para favorecer os seus maldosos intentos contra os justos. Então houve uma reunião no céu, Satanás estava ali, e ele queria de todas as formas traçar um plano para destruir a vida de Jó. Amigos, resumindo, Deus põe a mão no fogo por Jó. Deus estabelece Jó como seu advogado junto às acusações do diabo, e Jó foi provado com a permissão de Deus. E Satanás começa a discutir com Deus e diz assim, mas Jó debalde teme ao Senhor. Olha que expressão estranha, né? Debalde. Uma expressão arcaica que está no capítulo 1, verso 9. A expressão aqui, kinan, que significa por nada, em vão. Sabe o que o diabo estava dizendo? Jó, ele só serve porque ele é rico, porque ele tem filhos bonitos, ele tem uma boa casa, tem uma boa família e tem muitos servos. Tira tudo isso para ver se Jó realmente vai servir ao teu nome. Então, amigos, no livro de Jó nós encontramos 3 teses de Satanás. Depois dessa longa introdução,
rapidamente eu quero explicar para vocês quais são as 3 teses do diabo no grande conflito contra a família. Vocês sabem que eu sou departamental Lar e Família também. E tenho me preocupado a cada local que viajo, pessoas que me procuram dizendo o que está acontecendo com a sua família. Aqui está, amigos, o segredo para vencer. Venha comigo. Veja quais são essas 3 teses. Identifique se essas 3 teses do diabo não estão sendo aplicadas na sua vida. E se isso está acontecendo, aprenda com Jó a ser um vencedor neste grande conflito. Quais são as teses de Satanás no livro de Jó? Primeira, ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. Pode anotar aí. Essa é a primeira tese. E a maior prova disso, para provar a tese que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, Satanás toca primeiramente as suas posses. A Bíblia diz que os servos foram mortos e o fogo destruiu todos os animais. Capítulo 1, versículo 15 até o 17. Jó recebe essa notícia: você perdeu tudo que você tinha. E sabe o que a Bíblia diz? Até aqui não pecou Jó. Jó nos ensina 2 lições aqui. Primeira delas, Jó não sucumbiu porque Deus é a nossa maior riqueza. Amém, irmãos? Quando Deus é a nossa maior riqueza, você pode dizer como Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando Deus é a nossa maior riqueza, você pode dizer como Paulo disse: todo o resto é refúgio, esterco, comparado com a glória de viver na presença de Cristo. Quando Deus é a nossa maior riqueza, o nosso coração não está aqui nessa terra para os bens desse mundo, o nosso coração está voltado para as coisas lá do alto, pois Deus é a nossa maior riqueza. Como é difícil, irmãos, viver dessa forma, num mundo que apresenta a verdadeira riqueza de maneira muito diferente. Ser rico é sinônimo de ter posse. Ser rico é sinônimo de consumismo. Ser rico é aquilo que o capitalismo ensina. Algo totalmente desassociado da palavra de Deus e da verdadeira riqueza. É por isso que Jesus contou aquela parábola, né? Que um homem foi e vendeu tudo que tinha para comprar uma pérola. E quem é essa pérola? Jesus Cristo, a nossa maior riqueza. Segunda tese do diabo é que ninguém ama mais a Deus do que a família. Logo me vem à mente a história de Eli no Velho Testamento, né? Amava tanto os filhos que acabou sendo negligente. Passou a mão por cima dos filhos e não disciplinou e corrigiu os filhos como deveria corrigir. Mas Jó capítulo 1 verso 10, ninguém ama mais a Deus do que a família. E para provar essa tese, Satanás toca na vida de seus familiares. E Deus permitiu isso, sim ou não? Permitiu. Mas ele falou: só não destrua a vida de Jó. Amigos, imagina receber a notícia que todos os seus filhos foram mortos. Quantos filhos Jó tinha? Quantos? Você fez a continha aí? Eu já li com vocês, 10 filhos. Se para um pai e uma mãe perder um filho já é algo terrível, imagina perder 10 de uma vez só. Tamanho foi o golpe que Jó recebeu na morte dos filhos, que Satanás imaginou que neste momento ele iria sucumbir. Ele mal se recuperou do primeiro golpe, que tratou das suas riquezas secundárias, e agora Satanás ele ataca a riqueza primária. E qual era a riqueza primária de Jó nessa terra? Logicamente depois de Deus, a sua família e os seus filhos. Mas Jó ele frustra as 2 primeiras teses do diabo. E amigos, eu tenho que me segurar aqui porque eu me emociono com isso sempre. Eu me emociono. Porque no capítulo 1, versículo 20, diz assim: então se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Eu acho que eu estou muito distante de ser como Jó. Depois de perder a sua riqueza primária e secundária, a Bíblia diz que ele prostrou o rosto em terra e adorou o Senhor. A palavra shaká, dobrar-se, estender o rosto sobre a terra e adorar a Deus em reverência e adoração. Amigos, quantos diante da crise,
Ao invés de adorar a Deus, fogem de Deus, culpam a Deus. Quantos diante dessa pandemia abandonaram as fileiras da fé porque perderam alguém por conta do Covid ou desta pandemia? Jó frustra o diabo, pois ele prostra-se e adora a Deus. É como se ele estivesse dizendo: Deus deu, Deus tirou, mas Deus não deixou de ser Deus para mim. E na hora da crise, meus amigos, aqueles que se aproximam de Deus, eles conseguem forças para vencer esse grande conflito entre o bem e o mal. Tempo atrás, um incêndio assolou uma paróquia, e essa paróquia era uma paróquia de um missionário alemão. E esse homem, um líder religioso, ele percebeu que a sua casa estava em ruínas e o seu povo estava em ruínas também. Depois, se não bastasse, a sua esposa morreu e seus filhos. E se não bastasse, ele ficou prostrado, cego e sofrendo com muitas doenças. Depois dessa avalanche de angústias, ele disse as seguintes palavras: seja como queres, Senhor. Quero a tua vontade assimilar, quero em tua mão cheia de amor todo o meu ser depositar. São pessoas que não medem a sua alegria de viver diante das circunstâncias da vida. Sabe por quê, irmãos? Porque as circunstâncias mudam, mas meu Deus não muda. É por isso que existem pessoas que podem estar sofrendo e mesmo assim não perdem a alegria do Senhor. Aqui, Jó nos ensina algumas lições. Primeiro, devemos amar a nossa família, mas não acima do amor que temos para com Deus. Quem ama mais a família do que Deus, na hora da crise, abandona Deus. Segundo ponto, devemos confiar os nossos filhos todos os dias a Deus. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar com um peso de consciência para o resto da sua vida. Eu tenho certeza disso, que aquilo que trouxe conforto para Jó, quando o servo disse que os 10 filhos haviam morrido, é porque se a Bíblia diz aqui no original hebraico que todos os dias, ou seja, a expressão constantemente, ele erguia um altar para cada filho e santificava a vida dos filhos, pois os filhos poderiam ter pecado, é o que diz a Bíblia. Eu fico imaginando que Jó tenha pensado assim: bom, meus filhos morreram, mas hoje cedo eu santifiquei a vida de todos eles, e um dia eu verei face a face meus filhos novamente. Jó não tinha dúvida que os seus filhos estavam nas mãos de Deus. Amigos, não brinque com isso. Nós vemos no mundo tão mau, um mundo tão perigoso, que você não pode ficar um dia sequer sem santificar a vida dos seus filhos a Deus. Eu sempre digo que a minha esposa ela é muito melhor do que eu, e tenho certeza disso. Meu filho tem 13 anos, eu não me recordo um dia da sua existência, um dia, que ele não tenha feito o culto com a sua família e santificado a vida a Deus. E sabe, às vezes eu estou viajando e fico preocupado com meu filho, e às vezes eu ligo ali no WhatsApp, a minha esposa diz: você está atrapalhando, meu bem, estamos fazendo culto aqui em casa. Quando ele era pequeno, ele entrava naquele bebê conforto, né? E a gente viajando para o Rio Grande do Sul, porque a minha esposa é gaúcha, saindo 3 horas da manhã, e de repente quando ele acordava o pequeno, a minha esposa logo dizia: é a hora de estudar a lição da escola sabatina. Enquanto eu dirigia, ela estudava e orava. Como é bom saber, meus amigos, que existem esposas, né? Existem maridos, mulheres que se preocupam como Jó, pois nós não sabemos o dia do amanhã. Nós precisamos santificar a vida dos filhos todos os dias. E por fim, a última tese: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Quando Satanás percebeu que ao perder a riqueza e perder a família, Jó não havia pecado contra o Senhor, ele faz uma seguinte proposta para Deus. Sabe o que Satanás está dizendo? Para provar a tese que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo, ele falou: pele por pele. Agora vamos ver se Jó não vai sucumbir. O que Satanás estava dizendo, meus amigos, é que ele não havia colocado uma prova suficiente para que Jó sucumbisse. E então tumores malignos, da ponta do pé até a sua cabeça, vieram sobre ele ao ponto de ele pegar cacos e começar a coçar a sua pele. Alguns teólogos dizem que Jó tinha uma espécie, um tipo de câncer de pele, muito dolorido, ao ponto de seus amigos ficarem 1 semana olhando para ele de longe,
não conversavam com ele, porque a dor era muito grande de acordo com a Bíblia. Amigos, quando Jó estava ali ferido, machucado, Jó também nos ensina algumas lições. Primeiro, devemos amar a nós mesmos, mas não acima do amor que temos para com Deus. A Bíblia diz: quem ama a sua própria vida, vai o quê? Perder. Jó não amou a sua própria vida acima do amor que tinha para com Deus. Segundo ponto, esteja preparado para saber quem são os seus verdadeiros amigos na hora da crise. Porque quando ele estava assim, nem a sua esposa era sua verdadeira amiga, pois ela disse: amaldiçoa Deus e morre. Os seus amigos o procuraram e disseram: qual foi o pecado que você cometeu? Jó não precisava nesse momento de acusações, mas ele precisava de um ombro amigo. É por isso que o verdadeiro amigo é aquele que aparece quando o resto do mundo desaparece. Olha que frase interessante. Esse é o verdadeiro amigo. Porque aqueles que convivem quando tudo vai bem, na hora do almoço, da confraternização, quando a pessoa tem dinheiro, tem recurso, isso não é amigo, isso é interesseiro. O verdadeiro amigo aparece quando o resto do mundo desaparece. Amigos, a terceira lição: seja paciente diante das aflições. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Então, se você passa por uma crise muito grande, lembre-se que lá do alto, Deus se inclina do seu trono e Ele está aqui conosco também. A Bíblia diz que nosso Deus é o Deus Emanuel, que significa Deus conosco. É o Deus que habitou em carne humana, esteve aqui nesse mundo, calçou o calçado da humanidade para saber o que você sofre. Então Ele sabe o que você está passando. Jó não desistiu, pois confiava plenamente em Deus. Eu quero concluir a minha mensagem dizendo o seguinte: de tudo que nós estudamos dessa introdução do livro de Jó, eu quero destacar assim mais algumas lições. Me permita, por favor, já estou terminando. A primeira delas, ficou bem claro para mim que Deus provou para o universo que nada poderia afastar o amor dele por Jó, e que nada poderia afastar o amor de Jó por Deus. O que diz o livro de Romanos capítulo 8? Será que alguma coisa pode nos separar do amor de Cristo? E Paulo diz: angústia, tribulação, fome, nudez ou espada? Qual é a resposta que Paulo diz? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Na hora da crise, meus amigos, você não é um perdedor, você pode ser um vencedor. Nunca julgue alguém por estar passando por um problema, dizendo que essa pessoa está longe de Deus. Porque é no vale, geralmente no vale, é que nós nos aproximamos e nos agarramos das mãos de Deus. Se alguém está desempregado nessa manhã, não diga que essa pessoa não tem fé. Pode ser que ela esteja passando por essa prova e é necessário, e ela pode estar muito mais perto do céu do que você. Não julgue as pessoas. Os amigos julgaram a Jó, mas ele estava próximo de Deus. Olha, um segundo ponto: as provas revelam o tipo de cristão que nós somos. Então naquele dia, o diabo foi humilhado para todo o universo e o servo foi exaltado. Na hora da crise nós revelamos o Deus que nós temos, irmãos. E sabe, nós conseguiríamos evangelizar rapidamente o mundo se na hora da crise nós mostrássemos a força que nós temos, e a nossa força está em Deus. Mas muitos lá fora olham para os cristãos e dizem: o Deus desse camarada, olha, não faz nada por ele, está sempre reclamando, murmurando. Parece que não tem sentido a religiosidade dele. Jó provou ao mundo que Deus estava próximo dele. Terceiro ponto, Deus mudou a sorte de Jó, e Deus muda a sorte dos fiéis. Tenha paciência. Se a recompensa não vir nesse mundo, virá quando Jesus voltar. A Bíblia diz que Deus restituiu em dobro tudo que Jó perdera. E quarto, Satanás queria afastar Jó de Deus, mas diante da prova, ele conseguiu unir mais ainda Deus a Jó. Quando eu olho para Jó, eu procuro, na medida do possível, seguir os passos desse homem, e não é fácil. Estou muito distante de ser como Jó. Mas nossa jornada cristã, em algum momento de nossa vida, nós, quem sabe, sucumbimos, desanimamos, mas diante da crise nós podemos crer no mesmo Deus de Jó. O meu filho, quando nasceu, ele cabia mais ou menos numa caixinha de sapato desse tamanho aqui, ó.
Ele nasceu com 6 meses e pouco. Nós não sabíamos que ele estava com um problema na barriguinha da sua mãe. Então fomos fazer aquele exame de rotina, e naquele ultrassom descobriu-se que havia pouco líquido amniótico, né? Para que aquele bebê pudesse desenvolver ali no útero de sua mãe. Imediatamente a médica disse que essa criança deveria ser retirada no mesmo dia. Gente, eu não havia pego naquela época uma câmera fotográfica, eu não estava com celular, eu queria filmar, né, o nascimento do meu filho, sabe, tudo aquilo que nós sonhamos, né? Foi uma criança projetada, levei 8 anos para ter o Lucas, então eu imaginei, olha, o dia do nascimento dele vai ser assim, assim, e foi pego todo mundo de surpresa. Eu morava na cidade de Osório, Rio Grande do Sul, e ele foi nascer em Porto Alegre, na capital. E Deus encaminhou um médico ali muito bacana. Ele falou, fique tranquilo, olha o médico, nem conhecia ele, eu vou tirar as fotos com o meu celular e vou mandar para você. Eu não havia pedido nada, mas ele percebeu que eu estava ali, não estava preparado, a minha esposa também. O hospital não queria aceitar a médica da minha esposa por uma questão de convênio, cheio de problemas aquele dia. Mas finalmente o Lucas nasceu, ele veio para o meu colo, e eu pude segurá-lo por 3 segundos apenas. Imediatamente aquela criança foi colocada numa UTI, pois ela corria risco de vida. Ela nasceu de forma muito prematura. Os dias foram se passando, e a cada dia uma surpresa diferente. Não é aquela surpresa boa, né? Aquela surpresa que assusta. Todos os dias ali naquele hospital, por mais de 40 dias, eu comecei a perceber que alguma coisa não ia bem. A criança não se desenvolvia porque a cada dia era um probleminha novo. E a médica disse, olha, ele está com um derrame cerebral. E então imediatamente colocou numa UTI móvel. Eu me recordo que, tirando ali da maternidade, foram correndo para a sala de cirurgia para saber o que poderia fazer com aquela criança. E naquele dia, meus amigos, 2 coisas aconteceram comigo. A primeira delas, indo para o hospital, porque eu dormia no hospital. Eu ficava ali todos os dias, porque um pai que não luta pelo seu filho não é digno de ser pai. Isso eu aprendi desde cedo. Então, se alguma coisa tivesse que acontecer, eu queria estar perto do meu filho. E dormindo ali no sofá, eu revezava com a minha esposa. E indo para o hospital, parou o farol, a minha esposa disse assim, pois bem, você é pastor de igreja, quando os membros procuram você, você sempre tem uma resposta. Mas você não deu uma resposta para mim porque isso aconteceu. Eu fiquei pensando, eu vou dar a mesma resposta que eu dei para tantos irmãos de igreja, né, que me procuraram. Mas eu preferi ficar em silêncio. Ali estava o desespero de uma mãe que não entendia o porquê de todas as coisas. Nunca bebeu, nunca fumou, cuidava de sua saúde. E por que isso aconteceu? Às vezes, queridos, o silêncio de Deus não é omissão, mas o silêncio de Deus revela amor. Eu vou explicar para você. Voltei para o hospital, um segundo golpe. Eu vejo a minha criança dentro de uma UTI móvel e as enfermeiras correndo. Eu falei, é grave o negócio. E naquele dia eu já estava meio abalado com aquela pergunta da minha esposa. E quando aquele carrinho passa da minha frente, eu grudo numa pilastra do hospital. E aí foi a minha vez de sucumbir. E eu agachei e orei com Deus. E lutei com Deus. E tomei uma decisão de nunca começar o dia sem santificar a vida do meu filho a Deus. Eu falei, Senhor, eu não sou merecedor, não sou digno, mas aqui estou como Jó, suplicando pela vida do meu filho. Tenha piedade, faça o que for preciso, mas eu gostaria que o Senhor ajudasse o meu filho. E diante daquelas lutas, eu voltei para casa, depois de uma nova cirurgia, e o médico disse, vai ter problema de visão, vai ter problema de fala, vai ter problema disso, daquilo, de coordenação motora. A cada dia uma surpresa diferente. Mas eu descobri o porquê das coisas. Eu vou revelar para você. Durante 42 dias, uma enfermeira ex-adventista foi escalada para cuidar do meu filho. E quando eu entrava ali, naquela UTI, eu tinha que segurar o meu filho sem camisa, faz parte do processo, né, para que a criança sinta o pai. Então eu tirava minha camisa, colocava o Lucas no meu peito e ficava ali 40 minutos, depois ele voltava para a incubadora. Logo depois que eu saía, chegava a mãe, colocava no peito e fazia esse processo várias vezes no dia. A ciência tem uma razão para isso.
Mas o calor ali humano, da mãe, do pai, isso ajudava na recuperação do filho. E aquela enfermeira, depois de um tempo, ela disse assim: você é pastor? Eu falei, sou. Eu falei, como é que você sabe? Eu sei. Eu falei, mas eu nunca falei que eu sou pastor para você. Eu falei, você me parece muito com os pastores da igreja adventista. Seu jeito de falar. E todos os dias você ora os 40 minutos que o teu menino está no seu peito. Eu vejo você orando e falando com Deus. E no final dos 42 dias, aquela mulher me procurou e disse assim: sabe, pastor, eu estava afastada do Senhor, mas durante 42 dias o seu filho me trouxe de volta para Cristo. Ele está saindo do hospital são, curado, e eu tive o privilégio de mais uma vez de entrar em contato com a mensagem adventista, essa mensagem de amor, de fé e de esperança. Um dia meu filho cresceu e eu contei essa história para ele. E sabe o que ele disse? Ele falou assim: papai, eu nasci para salvar uma vida. E essa enfermeira hoje está na igreja adventista e voltou para os caminhos do Senhor. A gente acha que o sofrimento é grande demais para suportar, irmãos. Mas hoje, o meu filho que não iria enxergar, não precisa de óculos, enxerga melhor que todo mundo da família. Durante 8 anos, 7 anos em Ribeirão Preto, ele foi o aluno número 1 da sua turma. Nenhum problema cognitivo, nenhum problema de coordenação motora. A propósito, ele é melhor do que o pai. Hoje eu agradeço a Deus, eu entendo o porquê de todas as coisas. Eu passei por esse sofrimento primeiro porque eu precisava aprender a confiar mais em Deus. Depois dali, tantas outras crises vieram, mas eu já estava preparado para enfrentá-las. Olha como que Deus é bom. Deus nos ajuda, irmãos, a criar casca. As crises do presente nos ajudam a enfrentar as crises do futuro. E segundo ponto, a maneira que nós nos comportamos diante da crise pode salvar uma pessoa ou levar a pessoa à perdição. Se eu tivesse desistido de Deus, aquela mulher não teria voltado para Cristo. Hoje essa enfermeira, ela frequenta ali uma das igrejas de Porto Alegre. E ela louva a Deus por essa experiência, e eu também. Amigos, diante da crise, eu vou repetir a frase: crise vai, crise vem, para que se saiba quem é quem. É na hora da crise que você revela quem é o seu Deus. É na hora da crise que você revela o tipo de cristão que você é. E é na hora da crise que você tem uma decisão a tomar: ou eu agarro nas mãos de Deus, ou eu fujo de Deus. Ou você ama, ou você deixa. Mas Ellen White diz no livro Desejado de Todas as Nações, que é na hora da crise que a mão de Deus está mais estendida para nos levantar. Amigos, a história de Jó, o poema da história humana, no livro de Jó, mostra que só sairão vencedores do grande conflito aqueles que basearem a sua fé em Deus e não nas circunstâncias da vida. Se você deseja vencer sozinho, você não vai conseguir. Mas você tem que dizer como Jó: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E se esse Deus vive, Ele deve reinar em nossa vida. E se esse Deus Ele reina em nossa vida, eu posso dizer com toda certeza que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Deus deseja dar essa vitória para você. Confie em Deus. Confie a vida dos filhos a Deus. Santifique a sua família no altar do Senhor. Busque a Deus em primeiro lugar em sua vida. Trabalhe com a sua espiritualidade, com o seu caráter. Seja um homem, uma mulher íntegro, reto, temente a Deus e se desvie do mal. E assim você vai conhecer melhor o plano de Deus para a sua vida. E sabe qual vai ser o resultado de tudo isso, irmãos? Você poderá dizer como Jó disse em Jó capítulo 42: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Não permita que Satanás te afaste de Deus. Não permita. Ele vai aplicar 3 teses na sua vida, mas não permita que ele te afaste de Deus, pois Deus não quer se afastar de você. Que Deus abençoe a nossa confiança, o nosso desejo de continuar amando esse Deus maravilhoso, o Deus que coloca a mão no fogo pelos seus filhos, como fez com Jó, pois Ele sabe que embora você esteja vivendo situações difíceis, segundo a eficácia do seu poder, Ele pode fazer de você um homem e uma mulher melhor, uma família melhor.
Simplesmente confie e deixe Deus guiar a sua vida. É o meu desejo e minha oração. Amém. Eu acho que eu esqueci o hino. Deixa eu ver aqui. 168. Deixa eu ver se é esse daqui mesmo. É isso mesmo. Vamos colocar em pé e cantarmos o hino 168 do novinário. Querido amorável Pai, nossa gratidão, Senhor, porque nesta manhã a Sua palavra foi aberta e mais uma vez ela falou ao nosso coração, trazendo esperança. Permita, Senhor, que essa esperança movimente as nossas ações na direção certa, que não venhamos nos desviar nem pela direita, nem pela esquerda, mas que possamos permanecer firme neste caminho até a volta do Senhor Jesus. Que nada abale a nossa fé, a nossa confiança. Por mais que Satanás tenha feito investidas para destruir o nosso lar, a nossa família, a nossa confiança está sempre no Senhor. Por isso nós queremos olhar confiantemente para o autor e nosso consumador da fé, para que na corrida do cristão possamos cruzar a linha de chegada e receber a coroa da justiça. Abençoe, por favor, Senhor, as famílias aqui representadas diante das suas lutas e dificuldades, mas que em Teu nome todos eles sejam vencedores.
Abençoe o restante do sábado, das atividades que nós teremos, e que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome. São bênçãos que pedimos e também agradecemos confiantemente em Jesus, nosso Salvador. Amém. Mesmo distantes deste bom lugar, conceda, Pai, podermos desfrutar do seu amor que é sem medida, da paz que só em ti se pode achar, e que a esperança que nos faz andar esteja sempre